Defensoria Pública, o papel que ela tem é previsto constitucionalmente, né? Então, a Constituição de 1988, que é a Constituição que nós temos hoje no nosso país, ela prevê, dentre outras, como funções essenciais da Justiça, a existência da Defensoria Pública. Ou seja, não pode existir dentro do nosso Estado, atualmente, uma justiça que não tenha uma Defensoria Pública atuando junto. Por quê? Porque o papel prestado pela Defensoria Pública é de conceder acesso à justiça às pessoas necessitadas. E aí o termo necessitado é utilizado num sentido amplo. Tanto as pessoas, que é o caso mais comum, as pessoas que não têm condições financeiras de pagar, né, estão hipossuficientes financeiramente, quanto as pessoas que, por algum outro motivo, também são hipossuficientes ou vulneráveis, como a gente poderia chamar. Um exemplo, os grupos minoritários. Então, pode ser que a Defensoria Pública atue em prol de um grupo de pessoas que seja minoritário na sociedade e que tenha tido um direito violado, né? E que dentro daquele grupo existam pessoas que são financeiramente, né, vulneráveis, ou seja, pessoas pobres, e outras que não sejam. Mas a Defensoria Pública, como esse grupo também é hipossuficiente de alguma forma, porque perante a justiça, aquele grupo talvez não tenha um acesso à justiça tão qualificado por ser um grupo minoritário, a Defensoria Pública também vai atuar em prol de todo esse grupo. A atuação em casos de pessoas não vulneráveis financeiramente ou hipossuficientes também ocorre muito, não com tanta frequência, mas também é um caso bem simbólico no processo criminal, porque independentemente da pessoa ter ou não condições de pagar um advogado, se ela não contratar um advogado, a Defensoria Pública sempre vai atuar, porque não existe processo criminal sem que a pessoa tenha uma defesa técnica, um advogado a defendendo, né? E aí depois pode se discutir se essa pessoa vai ter que ressarcir o Estado pelo serviço prestado, afinal ela tinha condições de pagar um advogado e não o quis fazer. Mas a par dessa discussão, a Defensoria Pública sempre atuará em todos os processos criminais em que não haja advogado. Então, o papel da Defensoria é bem amplo. Existe Defensoria Pública no âmbito da Justiça Federal, na Justiça Estadual, praticamente, então, todos os tipos de processo no Brasil. A Defensoria Pública está atuando, prestando esse serviço às pessoas necessitadas. Bem, os direitos humanos são um conceito que está intrinsecamente ligado com a ideia da Defensoria Pública, porque, inclusive, lá no texto da Constituição que prevê a Defensoria Pública, diz claramente que a Defensoria Pública, um dos papéis centrais dela, é promover os direitos humanos. Por quê? Porque os direitos humanos são aqueles direitos que as pessoas possuem em face do próprio Estado. É um conceito que nasceu por movimentos civilizatórios da sociedade, em que gradativamente foram sendo reconhecidos em documentos escritos ou não, mas principalmente em documentos escritos, claro, direitos que os cidadãos, as pessoas, né, todos os seres humanos, possuíam em face do Estado. Então, eles começam a surgir justamente em épocas em que, principalmente no mundo ocidental, que é onde a gente está inserido, né? Havia um Estado muito absoluto, monarcas, principalmente com poderes praticamente irrestritos, que poderiam sujeitar aos seus súditos, né? Ou seja, as pessoas, as mais diversas espécies de penalizações e de tributações, e, enfim, todo tipo de situação que causava inúmeros danos às pessoas. Então, aos poucos, a sociedade foi vendo, né, a necessidade de se reconhecer direitos que os cidadãos possuem em face do Estado. O Estado não pode tudo. Então, isso foi um movimento constante, foi algo que foi progredindo e que foi evoluindo. Então começou com, por exemplo, a Magna Carta em 1215 na Inglaterra, depois Petition of Rights também inglesa, e alguns outros documentos que são os primórdios, assim que se pode dizer, de reconhecimento desses direitos em face do soberano, né? Que é em face do Estado, depois quando surge o Estado moderno. É claro que a ideia de direitos humanos teve uma grande evolução. Primeiramente, na época das revoluções, né, a Revolução Francesa, a Revolução Americana, em que houve uma série de declarações que foram feitas pelas pessoas que estavam envolvidas na organização das
das revoluções, e sempre chamando de Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, algo nesse tipo, já para dar essa ideia de que eram coisas inatas à humanidade, né? Então, que em qualquer condição, em qualquer lugar que as pessoas estivessem, elas teriam aqueles direitos. E principalmente depois, e aí sim se pode falar em direitos humanos como uma coisa internacionalizada, após a Segunda Guerra Mundial. E aí por motivos bastante óbvios, né? Porque na Segunda Guerra Mundial houve, talvez, um dos momentos da humanidade em que mais houve aberrantes violações de direitos das pessoas, né? Coisas de barbárie que ocorreram, que não precisa nem citar aqui, todos sabemos. E fim da guerra, os estados, né, se organizaram a fim de reconhecer nessa nova ordem internacional que surgia. Então, os direitos humanos, eles acabaram tendo uma proeminência muito maior dentro da ordem internacional e acabaram influenciando também a sua internalização nas constituições, principalmente dos países. A ideia mesmo de Constituição, hoje praticamente todos os estados possuem Constituição, e a ideia mesmo de Constituição está ligada à existência de direitos humanos. Com a Revolução Francesa, na Declaração de Direitos do Homem e Cidadão, que surge naquele período na França, já se falava que não existe Constituição se não houver separação de poderes e direitos fundamentais previstos nela. Então, todas as constituições modernas preveem um rol de direitos fundamentais. Mesmo, por exemplo, a Constituição Americana, que foi a primeira escrita que não previu inicialmente, logo após foram aprovadas emendas, prevendo uma série de direitos fundamentais, que são direitos humanos também, né? Quando internacionalmente considerados, concedendo àquelas pessoas esses direitos. Enfim, de forma resumida, essa é a história desses direitos. Mas a Defensoria Pública, então, como ela está inserida nisso? Bom, primeiramente porque o próprio papel da Defensoria Pública é garantir já um desses direitos fundamentais, um desses direitos humanos, que é o acesso à justiça. Se a justiça existe para garantir os direitos das pessoas, a pessoa que não tem acesso à justiça, ela não vai ter seus direitos garantidos, então ela não vai poder gozar dos direitos humanos que ela deveria ter, né, garantido. Então, o papel da Defensoria Pública é central nesse ponto, porque os direitos não existem só para as pessoas que têm condições de acessar o judiciário financeiras, ele tem que existir para todos. E a Defensoria Pública, então, atua muito fortemente nesse aspecto. Sim, com certeza. Infelizmente, existe uma grande confusão, né, dentro dessa seara dos direitos humanos e da própria noção do que sejam direitos humanos, principalmente. Infelizmente, no nosso país não há exatamente uma educação em direitos que haja desde a escola básica para que as pessoas tenham noção, né, dos direitos que elas possuem e do que representam esses direitos e como exercê-los. Então, criou-se, inclusive provavelmente por razões políticas, né, essa ideia distorcida de que os direitos humanos são coisas que só beneficiam alguns, que as pessoas comuns, honestas, não teriam acesso aos direitos humanos, enquanto que pessoas que acabariam tendo problemas com a justiça por outro motivo teriam esse acesso muito mais alargado, etc. Bom, essa não é a realidade, né? É óbvio que as pessoas comuns, como eu acabei de explicar, têm dificuldade de acessar alguns dos direitos que são fundamentais para elas, como, por exemplo, é previsto na nossa Constituição, o direito à saúde, o direito à moradia, e nem todas as pessoas no Brasil têm o direito à saúde e moradia, porque, infelizmente, os direitos sociais, por mais que estejam previstos no papel, lá na Constituição, eles não são garantidos de uma forma ampla e restrita a toda a população. É um problema que existe praticamente no mundo inteiro, né? Em alguns lugares mais, em outros lugares menos. E na nossa sociedade, que é bastante desigual, acaba tendo essa desigualdade bastante fortemente, assim. Então, infelizmente, cria-se essa confusão, principalmente nessa área do direito penal e processo penal, porque as pessoas, em geral, e até é compreensível, têm um pouco de dificuldade de entender por que pessoas que infringiram a lei, principalmente a lei criminal, que seria a mais grave de todas, por que essas pessoas elas teriam acesso a direitos humanos? Afinal, se elas descumpriram a lei penal, elas não teriam que ter essas garantias mais, né? Bom, isso é uma questão que existe, né? Mas é que existe
diversas espécies de direitos humanos, e é isso que às vezes as pessoas têm dificuldade de compreender, que uma coisa não necessariamente está vinculada com a outra. Então, por mais que essa ideia tenha ficado tão forte de se entender que os direitos humanos estão vinculados a essa esfera penal, eles também servem para proteger as pessoas em diversas outras questões. É muito comum que a Defensoria Pública atenda, por exemplo, pessoas que são familiares de pessoas que estão no cárcere. E aí, às vezes, elas vão reivindicar alguns direitos e tem coisas que são possíveis, tem coisas que não são possíveis de se requerer. E aí é interessante que daí essa insatisfação delas com os direitos humanos é mais um aspecto de que eles não foram efetivados. Então é um pouco o contrário do que, em geral, a sociedade, principalmente a classe média, tem, porque a classe média sempre se considera pessoas que são imunes ao sistema penal, porque elas jamais cometeriam nenhum tipo de crime. Então, elas, né, pelo menos a noção que as pessoas têm, então elas acham que sempre os direitos humanos vão ser para beneficiar aquelas outras pessoas que estão nessa situação. E quando tu atende as pessoas que são próximas dessas pessoas, dessa realidade, que é o sistema carcerário, que é uma realidade de violação de direitos muito grande, né, em virtude de várias falhas que o Estado comete nesse aspecto. Então você vê a outra face da moeda, que é as pessoas querendo reivindicar que esses direitos sejam cumpridos também para essas pessoas. E aqui, claro, está um papel bem importante da Defensoria, mas, como eu disse, nem sempre é possível, né, se obter todo tipo de coisa, até por limitações do sistema mesmo. Mas, além disso, também vai ter outros casos em que as pessoas vão representar mais essa noção comum mesmo de criticar por criticar os direitos humanos, como se fosse a causa dos problemas que ela possui, ou dos problemas da sociedade, sendo que justamente é o contrário, ele seria, se fossem efetivados, seria uma solução para esses problemas, né, e não a causa deles. Sim, porque a Defensoria Pública, ela, como eu expliquei, ela atua de forma bastante ampla na garantia dos direitos humanos, e tem situações que a gente lida diariamente e que são talvez as causas com mais demanda na Defensoria Pública. Por exemplo, a garantia do direito à saúde, porque o SUS, que está previsto na Constituição, ele é universal, seu acesso, e a princípio ele abarca todo e qualquer tipo de terapias, né, sejam medicamentosas ou de tratamentos por meio de cirurgias. Só que, infelizmente, por diversos motivos, as pessoas acabam não tendo acesso a alguns ou outros medicamentos ou procedimentos, e muitas vezes esses medicamentos são previstos pelos próprios médicos do SUS, e o medicamento é garantido pelo SUS, mas está em falta na farmácia pública, é um exemplo. Então a Defensoria Pública tem uma atuação bastante marcante na garantia, por exemplo, da compra de medicamentos, para realização de procedimentos cirúrgicos, e até mesmo casos bastante graves, por exemplo, leitos de UTI neonatal. Nem todas as cidades do Rio Grande do Sul, aqui, né, no nosso caso, possuem esse tipo de leito tão especializado. Então, às vezes, há demandas muito urgentes que é necessário fazer uma transferência daquela criança recém-nascida, né, para um hospital que tenha esse leito especializado de UTI neonatal. E então a Defensoria Pública acaba atuando para levar até o judiciário esse pedido da parte de forma urgente, para que se consiga uma liminar e que se possa efetivar esse direito à saúde, que é um direito humano daquele bebê, de ter o seu tratamento. Um outro exemplo bastante marcante também é a questão das vagas em creche, que, embora a sua oferta tivesse que ser universal, infelizmente, a maioria dos municípios não tem essa estrutura para vaga em creche para praticamente, assim, apenas para uma pequena parcela da população, que é muito insuficiente. Então é necessário que se entre com ações judiciais para garantir que as pessoas que trabalham durante o dia, todos, tanto mães e pais, possam deixar seus filhos na creche para poder trabalhar e conseguir o sustento das suas famílias. E fora isso, também não é a nossa atuação da Defensoria do Estado, mas também é garantida pela Defensoria Pública, só que a Defensoria Pública da União, a questão da assistência social. Então, principalmente questão do benefício chamado benefício assistencial, que é garantido pela Lei Orgânica da Assistência Social, que é o benefício de um salário mínimo para idosos que não tenham aposentadoria
ou então para pessoas com deficiência, né, cuja renda familiar seja do grupo familiar seja por pessoa menor que um quarto salário mínimo, ou seja, pessoas que estão em questão de miserabilidade mesmo. Não, porque em primeiro lugar porque não existe essa instituição de direitos humanos que atua em prol dos bandidos. O que existe são direitos humanos que são garantidos para todos os cidadãos. Se eventualmente qualquer pessoa... eu gosto de usar um exemplo porque, que nem eu falei antes, muitas vezes as pessoas têm uma ideia de que sempre o outro que é o criminoso, que ela só anda dentro da lei e tudo que ela faz é correto. Sendo que há uma infinidade de crimes previstos no Código Penal e outras leis esparsas que às vezes as pessoas cometem e não têm nem noção do que estão cometendo. E um crime recente agora, que eu digo recente porque não faz tantos anos que ele existe no nosso país, e que acho que acabou dando um pouco de norte para demonstrar isso para as pessoas um pouco, seria, por exemplo, o crime de embriaguez ao volante. Né? Até pouco tempo atrás, no nosso país, era possível beber e dirigir, sem que isso fosse considerado um crime. Atualmente é considerado um crime, por motivos que o legislador entendeu importante criminalizar essa conduta. Então, muitas pessoas que se consideravam cidadãos corretos, que jamais precisariam dos direitos humanos, acabam tendo que enfrentar um processo criminal por essa conduta, às vezes porque tomou meio copo de cerveja e já acusou lá no bafômetro. Essa pessoa não tem mais nem menos direitos do que qualquer outra pessoa, inclusive daquela que roubou, que furtou ou que ameaçou uma outra pessoa, que praticou uma lesão corporal contra a companheira num processo de violência doméstica. A ideia dos direitos humanos é colocar todas as pessoas no mesmo patamar, demonstrando que todos somos seres humanos e todos temos direito ao mesmo tratamento, né? Que é um tratamento adequado do sistema judicial e do sistema carcerário. E então, se essa pessoa eventualmente vier a ser processada por um processo criminal, por uma infração criminal, deve ser garantido para ela todos os direitos do processo penal, que é o rito, o procedimento que existe para que uma pessoa seja considerada culpada ou inocente, até que o juiz dê a sentença. Então, ela tem direito de produzir todas as provas em seu favor, ela tem direito de ter um advogado, ela tem direito de ser ouvida, ela tem direito de que testemunhas falem em favor dela. Ela tem direito de ter prazos razoáveis para responder às acusações do Ministério Público. Ela não pode, porque o crime é grave ou não é grave para um ou para outro, porque isso é subjetivo. Essa pessoa praticou um crime muito grave, ela tem que ser linchada em praça pública. Esse tempo já passou, né? E é justamente um dos grandes avanços civilizatórios é esse, que as penas que hoje são cumpridas, por mais que infelizmente ocorram em situações ainda, em alguns casos, bastante degradantes, não sejam mais o suplício antigo em que a pessoa ia para a praça pública e era esquartejada e era torturada para saciar a vontade de vingança do povo. Esse tipo de coisa é barbárie. E por mais que algumas pessoas achem isso legal, né? Não é para isso que o Estado serve. E ele não pode se prestar à barbárie, né? À violência. O Estado ele tem que combater a violência de todos os tipos, inclusive a própria violência estatal. Então, o Estado tem que dar o exemplo, ponto. Ele tem que tratar as pessoas de forma adequada. Ele tem que garantir que seja respeitada a dignidade das pessoas, tanto no processo penal, quanto depois, quando elas estiverem cumprindo a pena, no sistema prisional. E, infelizmente, isso é um processo muito lento, em que as coisas vão sendo garantidas demoradamente. Então, essas pessoas elas não são beneficiadas por essa instituição de direitos humanos que está lá para defender bandidos e soltar eles da cadeia. As penas já estão previamente estabelecidas pela lei. A forma como a pena vai ser cumprida também. Né? Existe uma Constituição, uma lei que bota todas as regras do jogo. A questão de se garantir os direitos humanos é garantir que essas regras do jogo sejam cumpridas, porque, infelizmente, na realidade, muitas vezes elas não são cumpridas. Mesmo estando escrito que a pessoa vai ter direito a determinadas provas, por vezes o juiz vai indeferir sem dar um motivo justo para isso. E essa pessoa tem o direito de recorrer dessa decisão e
que seja garantido o direito dela de produzir aquela prova. Ou então a lei prevê que só pode ser presa uma pessoa durante o processo em determinadas situações, mas a justiça prende a pessoa por uma outra situação que a lei não põe. Não se pode ter dois pesos e duas medidas, né? Porque o réu do processo é feio, é bonito, é preto, é branco, é pardo, é legal, é simpático, é antipático, que ele vai ser tratado de outra forma. Ele vai ter que ser tratado conforme as regras, independentemente das condições pessoais dele, né? Então, é para isso que existem esses direitos. É para que todos sejam tratados como devem ser tratados. Eu não vou dizer igualitariamente, porque às vezes tem que ser tratado de forma diferente, mas isso já vai estar previsto, né? Porque determinadas situações têm que ser tratadas de forma diferente. O importante é isso, é que a gente tenha uma noção de que nós vivemos numa sociedade civilizada, que precisa tratar as pessoas de forma civilizada e que precisa prezar pelo respeito de uns com os outros e do Estado para com as pessoas e das pessoas para com o Estado. E que se porventura alguém cometer algo contra aquilo que está estabelecido como o adequado, como o padrão, que essa pessoa seja punida, mas que essa punição venha de um processo adequado, um devido processo legal que a gente chama, com depois que a punição ocorra num estabelecimento adequado, conforme foi previsto em lei, e que tudo transcorra conforme como deve transcorrer.